Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso primeiro módulo da reconexão com o feminino. Nesse primeiro módulo, nós queremos conversar sobre o nosso corpo. Vamos olhar para o nosso corpo para vermos e sentirmos o que ele tem a ver com essa reconexão. Nós já aprendemos na apresentação que eu fiz para vocês que o nosso corpo é uma caixinha de memórias, né? Tudo aquilo que a gente vivencia fica marcado no corpo. Por isso que a gente sente as sensações, as emoções no corpo também. A gente chama de imprint. Esse termo é muito usado na tecnologia, quando marca, registra, imprinta, né? Tira um print, né, da foto, né? Marcou, registrou. Então esses registros, eles ficam guardados no nosso corpo, todas as emoções que a gente viveu. E não só nós. Observem bem, nós vamos entender que essas marcas, elas ficaram guardadas na memória familiar das mulheres que fizeram parte da nossa família. Então, o que é importante nós olhar nesse momento? É importante a gente olhar para a nossa mãe. Isto. Quem tem a mãe viva tem a tendência de olhar e julgar o que ela está fazendo. Ela faz isso, ela faz aquilo que eu não gosto, ela fala demais, ela se mete na minha vida, ela se mete na minha relação. A gente não olha para a entidade mãe como quem olha quem perde. Quem já perdeu a mãe está sofrendo um outro tipo de relação. A gente vivencia o luto da perda e a gente começa a sentir que ela não está mais presente para nos assessorar, para nos escutar, para nos julgar, para nos fazer esse trabalho todo. E aí a gente sente que a gente tem que colocar a mãe. Bert Hellinger vai dizer que a gente tem que tomar a mãe, como quem toma um gole d'água, como quem tomar a mãe. Quer dizer, colocar a mãe para dentro de nós, como um portal da vida, um portal divino. Então eu te convido para pensar nesta mãe sem julgamento, na mãe que nos deu a vida, com gratidão. Quais as imagens que vêm na nossa cabeça da nossa mãe? Como era a nossa relação com ela desde a infância, no momento que a gente era amamentado, que o olhar dela olhava conosco e dava uma conexão, ou essa conexão não existiu, ou eu não fui amamentada, ou eu fui adotada, ou eu fui abandonada, ou ela, por amor, teve que tomar outro rumo, teve que deixar com a avó para criar. Quer dizer, muitos e muitos movimentos podem ter ocasionados desde o nosso nascimento e a nossa relação com a nossa mãe. E esses movimentos ficam registrados no nosso corpo físico, além da energia que envolve toda essa questão. Eu lembro que a minha relação com a minha mãe não era uma relação fácil, era uma relação tensa. Por quê? Porque a relação dela com a mãe dela também foi uma relação tensa. A mãe dela também não conseguiu ter uma relação boa com a minha bisavó, no caso, né? Então, tudo isso veio vindo porque nós tínhamos que ser mulheres fortes, nós precisávamos ser mulheres fortes. E nesta decisão de ser mulheres fortes, nós não podíamos expressar a nossa feminilidade, porque a expressão da feminilidade poderia ser considerada fraqueza, ou poderia ser considerado até gestos que fossem usados pelos homens como gestos de sensualidade, né? Então isso tudo foi deixando com que nós tivéssemos uma relação com o nosso corpo diferente. A gente foi se fechando, né? A gente foi se fechando como se fecha uma florzinha sem água. A gente vai se fechando porque a gente vai murchando.
quando a gente não consegue expressar o nosso feminino, que é a nossa essência. A nossa essência é amor, é o amor divino que faz parte de nós. Quando a gente quer entrar numa forma para poder se adequar ao que os outros esperam de nós, a gente vai se fechando, vai se enrijecendo, né? Eu lembro que a minha relação com a minha mãe, quando a gente ia lavar roupa no rio, e daí eu ia com ela. Olha só, no rio, era um riozinho, era um riacho, como a gente vê nos filmes, né? A gente tinha um tanquezinho onde a água era limpa, e eu ia junto para ajudar a carregar, para ajudar a trazer depois, porque a roupa pesava. E eu me lembro que nesses momentos eu sempre gostaria de ter aquela conversa com a minha mãe, aquela conversa, eu queria perguntar por que o meu seio não estava crescendo, cresceu um seio só, não cresceu o outro, eu fiquei tão preocupada, eu achei que eu ia ficar deformada, eu não tinha essa liberdade, não tinha esse espaço de liberdade para conversar com a minha mãe. Porque ela também não teve esse espaço de exposição, de se expor enquanto mulher, né? Então ela não conseguia criar conosco isso. Mas por outro lado, eu me lembro que nós, como 5 irmãs, nós expressava a nossa sexualidade também quando a gente ia no quarto da mãe e a gente mexia nas roupas dela, pegava os colares, pegava os véus. Ela tinha véu branco e ela tinha o véu preto. E a gente brincava de missa, né? E daí a gente ia e se ajeitava, porque a gente, naquela época, a gente se ajeitava e botava roupa nova de domingo, não era qualquer dia. Entende? Então, isso tudo foi me constituindo enquanto mulher, né? De quem a gente ansia mais o amor quando a gente é menina? Aquele que a gente mais ansia o amor é aquele que nós nos tornamos obsessivas. A gente ansia o amor e o olhar do pai. E o meu pai, ele não conseguia olhar para nós como filhas dele, né? Porque ele também, o pai dele também não conseguiu fazer esse mesmo olhar. Ele não conseguia se conectar conosco por isso. Por questões da nossa família, por questões que tem em todas as famílias, de vitimações, de dominações, de abusos. Todas as nossas famílias têm nos seus antepassados histórias assim. E essas histórias, elas vêm vindo, vão se remontando e vão vindo. Então a gente anseia ser olhada e ser vista. Como o nosso pai não nos deu este olhar, eu vou buscar quem? Eu vou buscar no marido. Eu busco no marido essa conexão. E daí eu coloco nele uma carga muito grande, porque ele não é o meu pai para me dar essa conexão e este amor. Então, cada vez mais eu vou me afastando, né, dele, porque ele não está me trazendo a expectativa. Eu estou numa relação recebedora, certo? Então, como nós podemos nos reconectar conosco mesmo? Nós podemos nos reconectar quando nós entendemos que esta sensação, que esta tensão não era da minha mãe, não era dela, era de uma energia, de uma memória familiar das nossas antepassadas. Quando a gente entende que hoje tem mulheres que não conseguem dar um abraço, que não conseguem ser tocadas, que não conseguem se entregar na relação sexual, na relação a dois, na relação íntima, porque elas sentem que elas não conseguem, porque elas se enrijeceram no seu corpo. Então, trabalhar com a nossa sexualidade é entrar em conexão com o feminino. Trabalhar com o nosso corpo e perceber quais os gatilhos que fazem com que eu não me sinta bem, eu não me sinta feliz, eu me sinta não suficiente para. Parece que eu nunca, tudo que eu faço, nada satisfaz a outra pessoa, né? É essa sensação que faz com que eu me desconecte do meu corpo. Então, qual que seria o caminho?
para nós reconectar-se com o nosso corpo? Voltar para o corpo. E como é que eu volto para o corpo? Prestando atenção no meu corpo, fazendo respirações, fazendo meditação. O Pilates é um trabalho assim que desde que eu comecei a fazer, ele me ajudou muito, porque no Pilates a gente respira, a gente sente o corpo, a gente sente até onde o ar vai, a gente relaxa. O yoga, ele é maravilhoso, né? E aquela história de não ser reativa. Quando que eu sou reativa? Quando eu ajo por impulso. Eu preciso agir de uma forma que eu consiga respirar. A gente diz assim, ó, respira, respira e conta até 10, né? Não é um ditado que tem? Respira e conta até 10, quer dizer, entra no teu eixo, entra contigo. Tem alguns minutos só teus. Quando vai tomar banho, tome aquele banho demorado, lave o cabelo, massageia o rosto, né? Vai descendo, acaricia o teu corpo, abraça o teu corpo. Olhe como ele é maravilhoso. Começa a sentir as emoções que o teu corpo te traz. No final do banho, te seca, pega um cremezinho. Você sabe que eu não tinha essa mania de passar creme, nunca tive. Porque eu tinha medo de reconectar com o meu corpo. E esse trabalho que eu fui fazendo com as constelações foi fazendo com que eu começasse a gostar do meu corpo. Não interessa se a gente tem celulite, se a gente tem gordurinha, se a gente tem Samanta, né? Não interessa. Isso vai dar uma leveza tão grande. E sabe o que vai mudar? Vai mudar a nossa relação com o nosso parceiro. Nós vamos começar a sentir mais. Nós vamos começar a ter mais orgasmos, mais intensos, mais leves, mais tranquilos. Voltar para o corpo é o caminho. Eu vou te ensinar. Neste processo que nós estamos tendo, eu vou te ensinar. Nós vamos trabalhar as questões do corpo, da sexualidade, das relações. Fique comigo que você conseguirá cada dia um pouquinho mais, cada dia estudando mais, se entregando mais, se observando mais, você vai conseguir transformar a tua vida. Um passinho de cada vez, um pouquinho por dia. Ninguém transforma tudo de uma hora para outra. Tudo é um processo. Vamos lá?